Olá, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos, né? Tarde. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do SEM, né? Nós estamos iniciando a partir do capítulo 1, novamente, e nós paramos no princípio número 10. Então, eu vou colocar para nós agora aqui na tela o PDF, para nós começarmos o nosso estudo. Ó, então vamos lá. Fala o princípio número 10, diz o seguinte para a gente. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. O que seria o uso dos milagres como espetáculos? Vocês, quando veem isso, o que vocês lembram? Eu lembro assim que é tipo, eles falam, porque ele está andando, porque não. Sei, é mais ou menos isso aí mesmo, né? Porque assim, ó, a Nerilene apareceu. Oi, Que bom. Nerilene, boa tarde. Né? A gente está na página 77 do PDF, tá? Agora que ela entrou. Oi, Nerilene, tudo bom? A gente está na página 77 do PDF, caso você queira colocar aí no computador, tá? A gente está começando o 10 agora, o princípio número 10. Então, ó, o uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Por que diz que quando isso acontece, fala induzir a crença? O que é uma crença? Se a gente olhasse para um tipo de milagre desse tipo, por que ele é uma crença? É que algumas religiões querem que tu acredite que aquilo ali está realmente acontecendo, né? Então, eles dizem, olha, ele não estava andando, agora está andando, largou a muleta, ele ficou curado do câncer. Então, ele está induzindo ali, né, a pessoa acreditar que aquela cura ali, que muitas vezes não para mim, né, eu acho que muitas vezes não é a cura na realidade, estão induzindo as pessoas a crerem naquilo ali, que aquilo ali é uma realidade. Vamos pegar a ideia, pelo menos só para a gente entender, porque parece que não que numa pessoa, às vezes em algum lugar, alguma coisa desse tipo não aconteça e ela não se cure, isso seria, né, não é impossível, né? Mas o que acontece, o que a grande maioria das pessoas tem como milagre, é que o milagre ele tem que vir de fora para dentro. Então, ela tem que ir em algum lugar, né, ser benzida, ser rezada, ou falar com alguém, ou ir na frente de alguém, ou ir a algum lugar, ou ir a algum espaço, ou ir a algum ritual, para ela ser a merecedora desse milagre. Ou seja, e na verdade o milagre ele sempre acontece daqui, de dentro para fora. Ou seja, quem se cura, né? Ou seja, a forma de se curar é quando nós entramos para dentro de nós e nos conectamos verdadeiramente com a divindade, né? Usando agora as palavras do Sem, a ideia do auxílio do Espírito Santo, né? E do Criador, no sentido de que ele é capaz de nos ajudar nessa cura, né? Ou nesse milagre. Então, o maior equívoco é esse. Por isso que muitas pessoas se decepcionam, porque alguns acontece, né? Até pode ser, como você disse, de tanto falar, a pessoa se induz a uma certa coisa, né? E muitas vezes, às vezes, é só momentâneo, né? Às vezes. Então, é mais ou menos isso. Então, toda vez que nós achamos que para um milagre ser verdadeiro, ele tem que ser um espetáculo, ele tem que ir para uma mídia, ele tem que ir para algum lugar, ele tem que ser feito através de alguma outra coisa, né? Como um espetáculo mesmo, né? Com show, com isso, com aquilo. Isso é um equívoco, isso é uma crença, né? Seria nessa ideia. Eu acho que é mais ou menos isso também que você queria falar, né? Ou seja, a gente tem que... É muito sutil a diferença entre uma coisa e outra, mas acontece. Ou seja, nós temos que entender que milagre ele é algo que vem
do ser, né? Ele não depende do lado de fora para ele acontecer. E ele pode ser simplesmente algo silencioso. Silencioso porque diz respeito a nós, não diz respeito a todo um espetáculo ou todo um sistema de crenças, né, de lugares, de pessoas, de ritos, né, e etc. Bom, vamos lá. Agora o número 11. Ó, Márcia, a gente está no PDF na página 77, tá? E na página do livro é página 3. E a gente está olhando o 11. Ok, obrigada. Ó, o 11 diz o seguinte: a oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido. E através dos milagres, o amor é expressado. O que quer dizer que a oração é o veículo dos milagres? Alguém tem uma ideia? É porque o milagre nasce da oração, né? A partir do momento que a gente faz a oração, o milagre acontece, ou seja, quando a gente internaliza, vai para dentro, a coisa aparece. Acho que é por aí. Mas eu gosto de dizer assim que a oração é o coração em ação. Então, Isso. quando o coração está em ação, né, ele é possível o milagre acontecer, ou seja, como se a gente desse uma direção para que isso acontecesse. Daí diz assim, ó, é um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. É a conexão com Deus, né? Sim, é um meio de comunicação do que foi criado com... Aí ele fala assim, através da oração, né, ou seja, o amor é recebido, ou seja, o coração se conecta, né? E através dos milagres, o amor é expressado. Daí acontece o milagre, então é como um ir e vir, né? Seria mais ou menos assim que eu entendo. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido. E através dos milagres, o amor é expressado. Seria mais ou menos isso, não? Alguém quer fazer mais algum complemento? Suficiente? Ó, vamos lá para o 12. Milagres são pensamentos. Pensamentos pode representar o nível mais baixo ou corporal da experiência. Um instantinho. Ó, milagres são pensamentos. Podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Como é que seria um exemplo disso? Vou botar o exemplo aqui, aqueles nossos exemplos básicos. Eu estou completamente identificado, vamos dizer, né, uma pessoa, né, ela está identificada com uma situação, ela está muito brava, com muita raiva, muito indignada, né? Então ela está no momentinho meio insano dela. Aí diz assim: milagres são pensamentos. E aí o que acontece? Pensamentos pode representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Pelo primeiro, ele antes de serem... Não, os milagres são pensamentos, não é isso? Sim. Os pensamentos podem representar o nível inferior da experiência ligado ao corpo, ou a nível superior ligado ao espírito. Eu acho que tem que haver uma mudança de pensamento. Ou seja, trocar o ego, né? Usando a linguagem do livro, trocar a mente errada pela mente certa. Uhum. Se ligar ao ser, ao espírito. É mais ou menos... Aí ele fala, um gera o físico, que é quando você está com a mente no corpo, né? Na matéria, e o outro cria o espiritual. Vinha a ser um milagre.
Você está ligado ao ser, ao espírito. Eu acho que é isso. Fala, Porque é mais ou menos isso, né? Nós temos duas formas de pensar dentro da nossa mente, com a mente certa e com a mente errada. Seria nessa ideia, né? Ou seja, quando nós estamos usando a mente errada, os pensamentos estão a nível do corpo, a experiência é só do mundo do corpo. E o que nós temos na experiência do mundo do corpo, quando a gente vive só no mundo do corpo? Ilusão pura, sofrimento. E o sofrimento, né? Agora, quando, na verdade, a gente vai trocando pela mente certa, né? Nós temos a possibilidade de trazer novas ideias, novos pensamentos, novas sensações para dentro desse corpo, né? Então, isso pode trazer a ideia de uma ideia espiritual para esse corpo. Então, aí um faz o físico e o outro cria o espiritual. Mais ou menos assim que eu entendi. Né? Às vezes, a tradução para nós, às vezes, ela fica um pouco complexa, né? Poderia pensar de outra forma, mas é mais ou menos assim que eu entendi. Eu até tiraria essa palavra, esse verbo criar, porque um alimenta o corpo e o outro alimenta o espírito, né? Porque o espírito ele já é criado. Verdade? Né? Pode ser. Né? Teria que pegar na ideia do inglês, né? Porque o inglês é mais diferente para nós. Às vezes não encaixa, mas é mais ou menos isso. Vamos lá. Vamos para o 13. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Essa aí é bem legal, essa frase. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. O que vocês entendem que é isso? Quando o milagre ele altera a ordem temporal, o que quer dizer? Eles rompem com o tempo, não é isso? Eles alteram a ordem temporal. Aí fala assim, são sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Aí ele fala assim, eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Vamos tentar, para a gente entender, para se moldar num exemplo. Nós temos uma vida bastante repetitiva, então nós estamos presos na linha de um tempo. Né? Como eu falo, normalmente nós acordamos, fazemos as mesmas coisas, né? E dormimos, acordamos de novo e no dia seguinte nós tendemos a repetir, encontramos as mesmas pessoas. Cada um tem a sua rotina, então a rotina costuma ser bastante a mesma. Podemos de vez em quando sair dela, mas a maioria do tempo é assim. Aí ele fala assim: milagres são tanto princípios como os fins. E assim alteram a ordem temporal. Por quê? São sempre afirmações de renascimento. Né? Por quê? Porque quando você vem para o momento presente, você está lembrando de si mesmo. Daí ele fala assim que, são sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas avançam. Por quê? Porque eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Por quê? Porque quando você não está prestando atenção em si mesmo, não está vendo nada, você está preso no linho do tempo. Então, você está... Por isso que ele fala que altera a ordem temporal. Quando uma pessoa vem para o momento presente, ela se lembra de si mesma, ela lembra que ela tem que continuar presente, trabalhar nas ferramentas do perdão, ou seja, está ligada ao Espírito Santo. Então, o que acontece? É uma afirmação de renascimento. Você se recorda de si mesmo, né? E aí eles fazem o quê? Você desfaz o passado, porque naquele momento você está pedindo perdão sobre uma situação que todo dia acontece, ou que sempre acontece daquele jeito, ou que está acontecendo, que é ligado ao seu passado. Mas você limpando aquilo, perdoando aquilo, o que ele fala? Libera o futuro. Por isso que, milagres são tanto princípios como fins. Ou seja, a gente busca ele é um princípio no sentido, porque ele é sempre, né, o milagre, mas ele é um fim, buscar o milagre é um fim. Por quê? E assim altera, são sempre princípios como os fins, e assim altera a ordem do tempo.
altera o momento, altera a linha do tempo, a percepção de tempo. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder. Porque a gente tem que olhar para o passado, a gente está olhando para o passado, embora a gente não se dê conta, né? Mas realmente avança. Aí ele fala assim, eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. É isso. Por favor, Tiago. Ô, Sara, tipo assim, esse livro ele é muito bom, tá? Ele dá bug na mente. Não é que dá bug na mente, porque não é só esse livro que fala disso daí. Quando a gente, por exemplo, né, eu escuto bastante aquele canal Corvo Seco, sempre acompanho, tem vídeos dele que são salvos no meu Spotify que eu ponho para dormir escutando, né? É incrível que todos os mestres, eles falam isso aí, do poder que a gente tem no agora. Se eu consigo me perdoar no agora, eu consigo, nesse momento, criar um futuro novo. Só que daí, se eu começo a lembrar de coisas no meu passado que me faz mal, então tá explicando aí que eu tendo a repetir o mesmo padrão, que vai acontecer de novo igualzinho, igual você estava explicando. Nossa vida parece que ela é repetitiva, né? Isso aí envolve tudo. Então, pessoas, relacionamentos, coisas, né? E aí tá dando um poder para nós, que nossa mente egóica, de verdade, tô sendo honesto, tá? Tô sendo sincero. Acho que é por isso que eu me lasco bastante, inclusive. Nossa mente egóica, ela duvida. Mas eu, pessoalmente, eu já fiz testes na minha vida que realmente isso aí é verdade, mano. Tem coisas que parecia que não ia dar certo, que não ia acontecer, bum, no último momento deu certo. Coisas que pareciam inalteráveis, porque eu simplesmente relaxei, foquei no momento presente, falei, tá tudo certo. Não é aquele negócio de fé cega, não, vai dar certo. Porque se eu tô com uma fé cega acreditando que vai dar certo, mas lá no fundo eu tô com dúvida, não vai dar certo. Então, tipo assim, esse livro é surreal, né? Só isso que eu queria falar, né? Que, tipo, como fazer para acreditar, né? Por mais que minha cabeça está sendo assim, pô, você já viu um monte, né? Inclusive na minha vida mesmo, pessoal, um monte de milagre acontecendo. Você mesmo subestima isso daí, né? Daí eu vejo meu ego arrebentando nas ideias, né? Enfim. Eu só passando que todos os mestres falam igual isso aí que ele tá falando, né? A gente tem esse poder, né? Mas o Tiago, eu vou falar novamente. Eu só vou baixar o seu som aqui, tá? Porque o seu carro tá. O som de externo tá aparecendo. Você se cobra muito. Né? Todos nós nos cobramos muito. Nós temos que lembrar que nós vivemos inconsciente durante muitos anos da nossa vida. A gente não sabia o que era presente, no momento presente, a gente não tinha ideia do que seria um milagre, né? Ou do que seria mudar o nosso futuro de forma real, não deixar o passado se repetir, ou seja, tudo isso que você falou, são vários pontos, né? Então, antes a gente não sabia de nada disso. E o fato de nós já termos uma ideia de como seguir o caminho, do que pode ser, ou até ter provado, como você disse, de algumas coisas verdadeiras e reais daquele ensinamento que está estudando, não quer dizer que a gente consiga esse full time. Não vai conseguir full time, porque nós ainda... primeiro, porque temos muito hábitos mentais, a ilusão dentro da nossa mente é muito forte. A forma de ver e de olhar para esse mundo, ela é equivocada, ela é cheia de uma ilusão, e romper com esse sono, com esse sonho constante, né, é difícil, ou seja, então, isso é um hábito, um novo hábito. Então, cada vez que se recorda, agradece, e vai agradecendo, vai se sentindo grato por isso. Ou seja, e ao mesmo tempo, quando não acontece, né, quando não estava acontecendo no momento presente, você volta e agradece por ter voltado para o momento presente. Não é que você precise falar nem agradecer, mas você vai se dando conta. Que bom, né? Voltei para a paz. Ou seja, dentro de você mesmo já estou em paz. Continua. Daqui a pouco vem a perturbação. Estou em paz. Continua. Não questiona não questiona a ilusão, não olha para ela, não dá importância para ela, porque quanto menos você olhar para ela, menos você terá a companhia dela. Não sei se eu consigo entender. É aquilo que a gente, às vezes, olha para os erros. Não, a gente tem que olhar para os acertos. Olhar para o erro, quem costuma fazer isso é o ego. Ainda é o ego dentro de nós. Isso é o ego sempre, né? Isso dentro de todos nós, não é só seu.
Então, lembra disso. Agradece. Quanto mais a gente agradece, parece que mais aparece. Agradecimento, se dar e receber, entendeu? É uma coisa só. Então, quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Tá bom? Márcia, por favor. Eu vou dar uma viajada aqui, não sei se estaria dentro, mas para mim o que chegou é mais ou menos assim, quando a gente, com esse parágrafo aí, 13, é quando a gente tem um registro de memória e vive em função dele. Eu vou dar um exemplo que é o único que está me vindo aqui agora, ele é meio raso, mas é o que está chegando. Você luta na sua vida, você tem problemas financeiros, você não consegue alcançar, aí você batalha, mas não sei, quando chega perto, parece que alguma coisa acontece, você volta, aí você vai fundo, vai descobrir, vai procurar por que você não está conseguindo, aí você descobre que você tem lá dentro da sua domesticação, vamos dizer assim, um problema com o dinheiro, que passou o tempo todo com o pai dizendo, a mãe dizendo que, uma família dizendo que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, e você passou a vida inteira tendo problema com o dinheiro. Aí, em dado momento, quando você descobre isso... Quer dizer, só para complementar mesmo, achando que não tinha, né? Isso, então, quando você descobre isso, você se livra do passado. Né? Você se livra daquela domesticação, você se livra daquele registro de memória. Eu estou vendo mais ou menos por aí, entendeu? Quando ele fala do tempo, do presente, do passado, quando altera a ordem temporal, eu vi mais ou menos por aí. Não sei se esse exemplo ficou legal, mas foi o que eu senti. Mas eu acho um bom exemplo, porque, como falou lá em cima, deixa eu ver aqui, só para não... Falou aqui, ó, sobre acho que você não tinha entrado, né? O uso dos milagres como espetáculo para induzir a crença. É a mesma coisa. Nós achamos, né? Como nós temos muitas crenças na mente, entender que crença, né? É o grave. A gente até se dá conta de que crença é a nossa forma de ver e perceber o mundo. Então, são várias. Então, cada um sempre tem as suas crenças que, por algum motivo, ficou mais forte dentro, né? Nós temos diversas. Então, como você disse, tem alguns que têm crenças financeiras. Uhum. Por isso que nunca... Tem uns que têm crenças de relacionamento, por isso que toda vez que se relaciona com alguém dá um caos, né? Então, tem outros que têm outros tipos de crença, né? Tem que eu digo, tem os perebadim, não sei doentes, Ô, gente, de onde vem tanta pereba? Do nada começa a ficar perebadinho. Ou seja, aquilo se repete, né? Parece uma coisa... Se repete. Para mostrar você o que é, está repetindo, está repetindo. Exatamente. É isso aí, até você enxergar. Aí é o que eu chamo de, como é que eu falo? Eu gosto, é libertador. Quando você descobre, aquilo some. Exato. Aí aquilo, como o Thiago disse, eu já ouvi um milagre. É isso aí. E aí a gente entende. Sem espetáculo, sem palmas, sem palco, sem plateia. É uma conquista sua, é uma coisa muito gostosa. Perfeito, é isso mesmo. Né? E normalmente o que aí a gente entende que quando isso acontece, você compartilha com os outros, porque você rompe com aquele passado que você tem com muitas coisas. Sim. Então a sua vida muda e de quem está em volta muda também. Não sei se é verdade, Sara, mas diz que até a ancestralidade, né? Você rompe com aquela ali. É como se você rompesse um padrão, né? Não sei. Um padrão, porque você sai daquilo, como aquilo que a gente fala, se lembra da cruz? Você muda, e tudo que muda te acompanha naquela nova linha horizontal, então muita coisa muda. Porque se você, por exemplo, tem problemas financeiros e você tem pessoas na sua guarda, né, que você tem que cuidar delas, por exemplo, e você quebra essa crença, todas elas são beneficiadas. Não é verdade? Como elas não estavam, entre aspas, sendo beneficiadas porque você tinha uma crença financeira, né, já que o exemplo é esse, né, e elas passavam junto com você o perreio. Com certeza. Né? E aí de repente você rompe, elas também são beneficiadas. Então é tudo isso.
né? Seja ela também de relacionamentos, né? Se você sempre tem relacionamentos que se dão problema e você muda e começa a ter relacionamentos melhores, outras pessoas virão, outras coisas acontecerão na sua vida totalmente diferente. E isso é mudar né? Então, fala assim, eles desfazem o passado, mudam o passado, que sempre acontece do mesmo jeito, né? No presente, e assim liberam o futuro. E é engraçado que às vezes a gente tem até faro, eu falo, nossa, parece que vai acontecer de novo. Né? A gente vai fazer certinho, 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 né? Tem situações até que se repetem, né? É muito, se a gente vai observando, é muito comum isso, né? E aí, como eu digo, todo dia o dia se repete. Se a gente se lembra do dia, todo dia acorda lembrando que tem que se auto-observar. Porque como a gente quer eventos grandões, né, problemões, coisa grandona, né, a gente pensa que isso, né, é a forma de atuar para conseguir uma melhora de si mesmo. Não, é nos detalhezinhos do dia a dia. A raivinha, a irritaçãozinha, né, a nhinhinha, todo o nhinhinha que a gente tem do dia é o que impede de mudar o passado. Principalmente nos relacionamentos, é uma coisa interessante. Várias pessoas se separam. Hoje mesmo eu ouvi com a Lucelena, ela falando que tem moças que estão sempre em relacionamentos com homens que não são lá bem, vamos dizer, honestos, são pessoas adversas à honestidade. Enfim, eu não estou lembrando o que ela falou, estou usando minhas palavras. Enfim, parece que elas levam, eu estou usando agora a expressão dela, uma plaquinha na testa. Quando vê, às vezes, no jornal, fulano foi preso, não fala para fulana não, porque pode ela se apaixonar por ele. Esse é o exemplo que ela deu, né? Eu achei aquilo muito engraçado. E é isso mesmo, a gente vai procurar justamente aquilo que a gente não quer, né? Então, eu cheguei à conclusão seguinte, as pessoas separam, tudo bem, tem horas que não dá mesmo, tem que cada um ir para um lado, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que ficar ad eterno juntos, não é isso? Mas eu parei para pensar, não adianta você querer separar, enquanto você não resolver aquilo que está ali, não é verdade? Porque você vai sair dali, vai acontecer de novo com outra pessoa. A mesma coisa. Então, você só vai mudar de parceiro, mas a situação continua. Você vai carregando ela, né? Acorrentado àquela situação. Você tem que resolver o problema, a questão. É isso. Eu acho que é isso. O padrão, né? Vamos melhorar. Eu acho que é isso. Eu concordo com você, né? Eu fazia brincadeira. Às vezes você só troca o número, né? Às vezes, vamos dizer assim, no caso aqui, né? Um homem, né? Você vai procurar um homem, ele pode ser PMG, né? Tamanho P, tamanho G, tamanho G, no sentido da corpo, né? Às vezes pode ser um pouco, porque a gente vê, o outro meu era mais baixinho, mais gordinho, agora arranjei um mais alto, mas, né? É diferente o corpo. Só que a gente não vê que o conteúdo é o mesmo. Exato. Mas é meio assim mesmo. É que nem a pessoa que troca de emprego. Também é a mesma coisa, né? Ela só vai encontrar emprego naquele padrão que ela não gosta. Enquanto ela não resolver o que ela não gosta dentro dela. Exatamente. É por aí mesmo, é assim que funciona. É aquela coisa. E aí a gente vai se tornando uma pessoa com, vamos dizer assim, mais paciente consigo também. Porque nos relacionamentos, se a gente já entendeu essa ideia, falou assim, não adianta trocar um fulaninho por um ciclaninho, que eu vou arranjar a mesma coisa, né? Como você disse, existem exceções, né? Mas, na verdade, a maioria dos problemas de relacionamento tem a ver com ego mesmo. Ele não tem a ver nada com problema no relacionamento, né? Às vezes, normalmente, né? Eu não sei como é que anda a vida aí fora, mas quando você se relaciona com alguém, principalmente vai viver com alguém, estar com alguém, é porque você quer estar com ela, quer viver com ela, gosta de coisas dela, ou do jeito que ela é, blá, 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 né? Mas aí aquilo veio o pacote inteiro, né? Vem às vezes, a parte mais, né,
negra da pessoa, né? No sentido mais escura da pessoa, né? A pessoa mais obscura, né? Da mesma forma que tem aqui dentro. Uhum. Então é isso. É aquela coisa, o outro não existe. Não. O outro não existe, gente. Então tem ninguém lá fora. Não. É que o dia. É muito interessante isso. Aí é bom quando a gente enxerga, né? Não, é maravilhoso. O que não quer dizer que a gente vai acertar sempre, não é isso. Mas quando você já tem um faro, vamos dizer assim, você já sabe para onde você está caminhando, né? Isso. É muito legal. Muito legal. Não, é uma forma muito boa de se estar, entendendo que não existe ninguém lá fora, que quem está olhando é daqui para lá. Uhum. Então, quem é que está vendo? A mente certa ou a mente errada? Né? Quem é que está percebendo tudo que está acontecendo em volta? É a mente certa ou a mente errada? Quando a gente vai se dando conta, né? Não, estou na mente errada. Vamos dizer, se vou fazer isso assim, dessa forma, que não é diferente, um pouco mais. Não, a mente errada tá. Não, mente certa. Você volta. Porque, né, quando você volta para a mente certa, você olha para a pessoa, você não julga ela, você não acha nada dela, você se torna mais impessoal, você trata ela totalmente diferente. Porque você entende que ela é uma extensão sua. Não é assim, mais ou menos? Uhum. E é maravilhoso. Começa a viver em paz, mesmo diante das adversidades. É muito, muito incrível isso. E pelo menos eu penso dessa forma, né? A vida ficou boa de ser vivida. Ficou melhor. Mesmo tendo coisas para resolver. Sim, o que não significa que a gente vai ter um mar de rosas, não é isso. Não, não. A gente vai passar por tudo que tem que passar mais suave. Sempre. Não, é que, na verdade, é um mar de rosas, é que a gente aqui não vê as rosas. É mais ou menos aquela ideia. Se eu não me engano, acho que é a Teresa de Calcutá, se eu não me engano. Mais ou menos a história dela era, né, que a história dela é que ela ela foi para a Índia, né, e se tornou freira, e ela, assim, resumindo, sem muitas, né, todos os detalhes, porque senão vai ficar muito longo, ela pegava pessoas que iam morrer, porque muitas vezes a pessoa ficava doente, o familiar não tinha como cuidar, ou então era uma pessoa carente, porque a Índia é um caos, 1 milhão de pessoas, bilhões de pessoas, não sei lá quanto tempo de gente. E aí ela pegava aquela pessoa, então ela dava uma boa morte para a pessoa. Ela levava, limpava, a pessoa tomava banho, né? E a pessoa morria em paz, né? E aí esse era o processo assim, mais comum que ela fazia, né? Mas aí um repórter foi conversar com ela e estava, né, vamos dizer assim, imaginando que uma favela na Índia não é muito diferente de algumas favelas que nós temos no nosso país, né? Porque favela já significa isso, né? E aí ele olhou aquela sujeira, todo aquele negócio, né? E aquele monte de gente, aquela coisa, e ele olhou e falou assim: como é que a senhora consegue ficar nesse lugar, né? Andar nesse espaço, etc. Aí ele falou assim: olha, aonde você vê sujeira e imundície, eu vejo flores. Então é a mesma coisa. Nós temos que entender isso, que nós temos que mudar a nossa visão de ver o mundo de uma forma mais bela, porque o mundo é belo. Quem não vê a beleza no mundo é o ego, né? Mesmo tendo que passar por adversidades. Eu não sei se eu consegui ser clara no que eu quis dizer, mas é mais ou menos assim que acontece. Nós olhamos o mundo de uma forma muito mais serena, mais tranquila, mais agradável. Até uma pessoa que antes para nós era de difícil convívio, né? Assim, né? Porque todo mundo tem os seus, né? Ela se torna agradável na forma dela. É que o mais legal é que você começa, como você tira um parte dessa sua ilusão sobre a pessoa, sobre aquilo ali que você está vendo, você começa a ver qualidades e virtudes nela, né? E que você não via. É muito legal. Que coisas que e se torna muito boa a relação. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Tá bom? Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou podemos continuar? Ó, então vamos para o 14. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção.
sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Eu só, antes para a gente continuar aqui, todo mundo lembra o que significa mágica no livro do 100? É ilusão, não é? Exatamente. Então, para entender a ideia, né? E o que é a verdade? Dentro assim, de um resuminho. Milagres dão testemunhos da verdade. Poderia botar a palavra que o milagre dá um testemunho da verdade, porque quando a gente passa por um milagre, a experiência ela deixa a marca de que aquilo foi verdadeiro, de que aquilo foi a presença do divino, foi a presença do real naquele momento. Poderia botar assim? Ficar mais fácil? Botar uma explicação pequenininha? Fica melhor, não? Ó, milagres dão testemunho da verdade. Ou seja, quando o milagre acontece, não adianta alguém falar, não, você não tem como mudar dentro de você. Por isso que ele dá o testemunho da verdade. Aquilo foi real, né? Aí, ó, são convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em ilusão, em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, que é destrutiva, ou melhor, é o uso não criativo da mente. Deu para entender? Convicção, convicto é ter certeza. São convincentes porque surgem da certeza. Sei lá, né? Vamos usar um exemplo, né, que não é muito comum aqui no que a gente vai falar, mas, por exemplo, nós estudamos o desdobramento astral, que é a saída consciente do corpo. Se dá conta de que estava lá no mundo dos sonhos e se dá conta de que está sonhando, de que, na verdade, né, acorda quando está sonhando. Quando você tem essa experiência, que seja por 1 segundo, 2 segundos, ou sai caminhando e se dá conta, e volta, né, e conta isso para alguém que nunca teve, a pessoa falar que não é verdade, que aquilo ali foi um sonho, mas quando acontece com você, você tem certeza que aquilo é verdadeiro, não é assim? Isso é convicto, você está convicto daquilo, ninguém tira mais aquilo. Então, isso milagres dão testemunho da verdade. Você comprovou a verdade, você saiu do corpo, você se viu fora, você viu seu corpo deitado lá na cama, pode dar uma voltinha por aí, né? Aí são convincentes porque surge da convicção, acabou. Nunca mais ninguém tira essa experiência de você, por isso que a verdade, ela liberta. Sem convicção, ou seja, sem ter essa vivência com a verdade, deteriora-se que é ilusão. Por que deteriora a ilusão? Não adianta a gente saber de uma coisa e não vivê-la. Fica na ilusão. Falar de perdão, falar de milagre, falar de, sei lá, de impessoalidade, de impecabilidade, se a gente não pratica. Isso é mágica. Isso é ilusão. Aí eu falo assim, que não faz o uso da mente. Então, olha, sem convicção, né, sem provar disso, sem ter, né, deteriora-se em ilusão e deteriora-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, que é destrutiva. Ou melhor, é o uso que é não criativo da mente. É mais ou menos isso que eu entendo aqui. Se alguém quiser fazer um complemento. Deu? Pode continuar? Ó, 15. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Ó, cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. Como é que funciona isso, gente? Eu penso que esse aí agora é mais fácil para a gente entender hoje, essa ideia. O que é usar o tempo construtivamente? É praticando o que a gente acabou de falar. Vamos botar atenção no que é, quem é que está falando na cabeça, qual é a mente, é a certa ou errada? Acho que é por aí. Porque assim,
nós já entendemos, né, falando assim, a ideia da presença, de estar no agora, né? Ou seja, o agora é a ideia, a gente fala essa frase, mas lógico que tem toda uma forma de buscar esse agora, de chegar nesse agora, né? Dentro disso podemos ter várias ferramentas. Então, assim, ó, cada dia deve ser devotado aos milagres. Ou seja, o milagre deve ser algo constante no nosso vida. Porque a gente pensa que milagre é o espetáculo. Esse é o grave. O milagre não é o espetáculo. O milagre é viver conscientemente, de instante em instante, de momento em momento. Cada vez que a gente se recorda de nós, é um renascimento aqui dentro. Renasci, lembrei de mim. Né? Botando assim, né? Aí fala assim. E aí o propósito do tempo é fazer com que seja capaz de aprendê-lo a usá-lo construtivamente. Ou seja, em vez da gente ficar no tempo da linha do tempo essa, de viver dormindo, né? Viver o dia sempre da mesma forma, sentindo as mesmas coisas, viver do passado, né? Então a gente vai aprender a usar o nosso dia de forma construtiva, se voltando à ideia de buscar o momento presente, voltando à ideia de se tornar, ou seja, um dia ser devotado aos milagres. É como se a gente quisesse estar na presença do Criador, estar mais presente com o Criador. Então ele fala assim, portanto, né, um instrumento de ensino e um meio para um fim. Ele fala assim, o tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Porque até então, isso é despertar, exatamente, Alexandre. Até então, a gente pensa que nós, como nós vivemos ligados ao tempo, o tempo para nós, ele é sofrimento. Quando o tempo, nós entendermos, devotarmos os dias aos milagres, usarmos o tempo construtivamente, ele será um instrumento de meio e fim para chegar ao objetivo que nós queremos, que é voltar à casa do Pai. E daí o tempo cessa. Esse tempo que a gente tem na mente, de como a gente vê o mundo. Não é tudo cronometrado, tudo assim, o tempo, né? A gente pensa sobre nós, sobre um tempo, estou velho, sou jovem, né? Não pensa assim, o tempo de um futuro, um tempo do passado, mas não existe nada disso, existe só o momento presente. Então, quando a gente se acostumar a ficar nesse momento presente, o tempo ele não precisa, ele cessa. Não que não esteja no mundo da forma não estejam acontecendo coisas, mas a forma de olhar o tempo e de perceber o tempo não existe mais. Deu para entender ou foi muito difícil? Ou não? Não, deu para entender. Ah, tá. Cada vez que a gente usar, praticar mais e mais, isso aí só vai engrossando, né? A nossa mente certa, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, isso tudo vai aumentando. Hoje, milagres. Né? É mais ou menos assim. E também porque lembra, né? Voltando, né? Porque eu sempre falo a mesma coisa, a gente ainda tem que entender o que é um milagre. Uhum. Porque nós temos uma crença de milagre. Embora nós já entendemos algumas coisas, ainda existem crenças bem fortes aqui dentro sobre milagre. Com certeza. Quando fala a palavra milagre, é algo assim. É porque o milagre, na verdade, o milagre é uma ferramenta revolucionária, no sentido de mudança completa da nossa forma de ver e de viver o mundo. Só que daí o outro lado, né, o ego, pegou e o transformou, colocou o milagre dentro do aspecto espiritual como crença. E aí se perdeu a função do milagre verdadeiro. Deu para entender o que eu quis dizer? Ou não? Uhum. Então, quando a gente tem que lembrar de que o milagre é revolução na nossa vida, é mudança completa de paradigma, de tudo. Agora, enquanto a gente ficar olhando para o milagre, um falso milagre de uma ideia espiritual aqui dentro, né? É difícil de, né? Quando isso mudar, e aí esse véu ilusório, né, sobre o que a gente acha que é o milagre desaparece, ele se torna algo bastante real e presente no nosso dia a dia. É mais ou menos assim que eu entendo. Tá? Vamos botar aqui o outro aqui, ó. Ó, o 16. Ó, milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber.
eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. A gente já falou bastante sobre isso, mas vamos lá. Ó. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. O que vocês entendem com isso? E quanto mais você dá, mais você recebe. Ele só multiplica, ele não diminui nada. É isso Aí ele faz uma afirmação assim, ó, eles simultaneamente, ou seja, no mesmo momento, né, aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. É que nem está me fazendo lembrar uma lição que diz que o que a gente acha que é dar, não é dar, não. Eu esqueci o título. Eu sei que no nosso mundo aqui, ilusório, dar alguma coisa, você não dá. Não, você pensa que vai perder. É isso que você quer levar. Isso, né? Isso. E receber, toda vez que alguém recebe alguma coisa prejudicando o outro. Entendeu? E não é assim. E quando você vai dar em troca, você vai perder. É mais ou menos isso, eu não estou lembrando, mas a lição diz tão bem isso, eu me deliciei com essa lição. A gente... Deixa eu ver se eu vou conseguir falar o que eu pensei aqui, não, acho que não vai dar conta, muito longe. Mas é que nós, como nós somos seres bastante individualistas, egoístas, materialistas, cheios de istas, né? Fica mais fácil. Nós nunca damos nada, nós só trocamos por alguma coisa. Então, nós não sabemos o que é dar. Nós trocamos, né? O ego troca, o ego usa. Lembrar disso. Isso. Né? Então, assim, quando a gente se dá conta de que aprender a dar é algo completamente desvinculado de qualquer coisa, então, por isso que fala, ó, milagres são instrumentos para demonstrar que dar a sua paz, dar a sua boa vontade, dar tudo que você tem de bom, da sua impecabilidade como pessoa, né? É tão bem-aventurado quanto receber. Então, a gente aprende isso. Isso é uma coisa que se aprende. Né? Então, o maior, hoje em dia, o maior sofrimento das pessoas, tanto das pessoas quanto nós, é algo chamado a falta de atenção. Quando a gente aprende a dar atenção para o próximo e para si mesmo, para mim e para o próximo, quebrou, rompeu o processo de separação. Então, estarmos presentes com alguém, né, ou estarmos presentes dentro de nós, rompe o processo de separação. Quando estamos presentes com alguém, se ali naquele momento está acontecendo uma coisa boa, estamos em plenitude, compartilhando o nosso melhor com ela e ela conosco. Mas se naquele momento há um probleminha básico, né, às vezes de ruído de conversa, então nós entregamos às vezes a nossa compaixão, a nossa paciência, a nossa compreensão para aquele momento, e usamos uma ferramenta do milagre, ou seja, nós nos botamos. Então, o que acontece? Nós estamos mandando para aquela situação, né, para aquilo, o nosso melhor. Então, o que acontece? Quando aquilo do nosso melhor vai para aquilo ali, ou seja, isso aumenta a nossa força interna, porque nós estamos presentes, e outra pessoa, o que faz assim? Ó, ele simultaneamente, a força do doador, né, no caso, eu estou fazendo exemplo daqui para lá, ele simultaneamente aumenta a sua força e supre a força de quem recebe. Deu para entender? Ou não? O outro vai se sentir bem, vai ficar bem, porque como você está bem, você, entre aspas, abraçou ele no bem, assim, né? Vou dizer assim, fica mais fácil, né? É como se você acolhesse, e aí ele recebe isso de você. E, ao mesmo tempo, você recebe isso dele, porque daí o coração dele vai sintonizar junto com o seu, vai ser tudo. E aí você recebe. E você entende que tanto dar como receber é uma coisa só. Deu para entender? Ou eu não sei se eu consegui, porque o outro exemplo ia ser mais difícil. Entendeu? Então tá. Podemos continuar então, né? Ó, então 19. Milagres
fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Uhum. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade e não do tempo. Esse é muito legal também. Ó. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eu acho que isso ficou fácil, né? Mas alguém quer dar uma explicação ou falar alguma coisa? O que é uma mente, né? Uma mente uma só em Deus? Vou fazer outra pergunta. Existe outra mente? Se eu me fizer entender, né? Só existe a mente divina, só existe a mente do ser, só existe essa parte, né? Não é assim? Então fala assim, milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Porque Deus é amor, Deus é a única coisa, é a unicidade. Então todo aquele que é ligado a Deus, ele está unido a Deus, então ele está numa mente única, unificada, né? Por isso que começa a aparecer aquilo que se chama irmandade. Aí ele fala assim, eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou. Então, filiação é a chamada irmandade. Ou seja, eles dependem de cooperação, ou seja, os milagres, né? Porque a filiação, você tem que se filiar, se sentir filho de Deus, se sentir um com, é a soma de tudo que Deus criou. Daí ele fala assim, milagres, portanto, refletem as leis da eternidade e não do tempo. Essa aí a gente já conversou também. O que é as leis da eternidade e não do tempo? Exatamente, Alexandra, a conexão com Deus, com a sua essência. Por que eles refletem as leis da eternidade? O que é a eternidade que a gente mais ou menos coloca aqui? E não do tempo. Milagres, portanto, refletem as leis do agora, do presente, sempre agora, e não do tempo. Não tem um milagre do futuro e não tem um milagre do passado, só tem um milagre do agora. É assim que eu entendo. A eternidade é um momento presente. Um com. Por isso que quando nós, por um instante, sentimos a paz, sentimos uma plenitude, sentimos a alegria de ser, né? Entramos nessa emoção mais elevada ligada ao ser, a gente se sente unido a tudo e todas as coisas. Quando nós estamos unidos a tudo e todas as coisas, nós estamos aonde? Na eternidade. Né? No eterno agora. E o tempo não existe. Não é assim ou não? É diferente? Então, se alguém já sentiu assim, né? Você pensa diferente. Ô, Sara, ele fala assim, portanto, os milagres refletem as leis da eternidade, é isso? Não as do tempo, é isso? Uhum. Essas leis de eternidade não seriam... seriam o quê? Deixa eu te perguntar primeiro, para saber se eu estou correta. Eu entendo que as leis da eternidade são as leis do céu, a lei do reino, né? Ou seja, a lei da eternidade, quais seriam? Poderíamos botar aqui dentro das leis da eternidade, aí poderia entrar, né? Existem as virtudes do ser. Paciência, tolerância, compaixão, né? Benevolência, mansidão. Né? Tudo isso tem a ver com a eternidade. Que toda pessoa que tem essas virtudes dentro de si, ela está conectada ao momento presente, ela está conectada ao que está acontecendo naquele momento. Né? Ela não está vivendo no passado nem no futuro. Então, ela não está sujeita ao tempo. Esse tempo da mente que conversa, que dialoga, né? Que olha para as coisas como formas, né? Entendeu? Ou ficou difícil? Não, ficou, clareou. É a unidade, né? Eu e o Pai somos um, não é isso? É a unicidade. Isso. Então, e o que seria, quando ele diz as leis, que ele está se referindo às leis, né? Não as do tempo. Então, as leis da eternidade e as leis não as do tempo. Quais seriam as leis do tempo? O medo? O tempo? O medo? É a preocupaçãozinha nossa. A gente nasce, né, e quer viver uma vidinha de casar, comer, dormir, ter dinheiro,
né? Viver, né? Popular, eu estou lembrando no professor. Você não veio para cá para comer, beber e copular. Isso, né? Então, não que isso não se viva isso na linha do tempo, Aham. né? Mas para nós isso é a vida. Uhum. E ela tem um tempinho. Por isso que a gente corre tanto, né? Corre tanto, porque bem ou mal, né? É 0 a 100. Na realidade, existem 2 livros da lei, entre aspas, né? Lógico, porque o livro da lei só existe um, né? Uhum. De verdade. Mas nós criamos outro, É, não é verdade? seria mais ou menos assim. É. Poderia dizer que a gente quer seguir um script da nossa mente, né? Uhum. Que está ligado às nossas crenças, a tudo, a forma como nós vemos o mundo, né? E a gente tem um tempo. Então, a gente tem que trabalhar 30 anos, por exemplo, para se aposentar. A gente tem que trabalhar não sei quantos anos para pagar a prestação do carro, da Não, casa, não mais, não tantos anos para precisa mais. estudar. Esse é o tempo. E um dia morre, né? E o Então, tempo, aí e as o leis, tempo isso não acabou. tem a ver com as leis da eternidade. Hã? E o tempo acabou, E o morreu. tempo acabou, né? A gente tem um Esse, né? tempo. Esse. Aham. Então, é mais ou menos assim que eu entendo a ideia Uhum. aqui, Valeu, valeu. tá? É só para a gente não. Não, é porque é que para nós, assim, é que também isso aí é outra crença, né? E isso é grave. Eu penso grave, assim, no sentido de que quando a gente entender que a eternidade é aqui agora, porque nós temos muita ideia da eternidade depois da morte. Uhum. Então, quando a gente pensa que a eternidade é depois da morte, a gente está morto, literalmente. Aí a Uhum. gente está preso nesse tempo. Agora, quando a gente se dá conta que a eternidade é aqui agora, que tudo está acontecendo e que não existe isso, né, é o eterno agora, então o tempo some. E aí a gente vive na eternidade, em unicidade. Não precisa morrer para ir conhecer o eterno, entendeu? Isso Uhum. já é uma crença, isso é uma crença bem comum. Uhum. Tá? Então, lembrar disso, lembrar que a eternidade não é a morte. Ah, que agora, né? Porque o ego é criativo, né? E como? Essa coisa toda, né? Então a gente tem que lembrar disso, que palavras são símbolos, e ver o que essas palavras, algumas delas significam dentro de nós. E então temos que ressignificar a palavra eternidade, uma dessas. Um dos sintomas clássicos é quando a gente olha para a eternidade como uma coisa fora de nós, e não dentro de nós. O dia em que a eternidade não existir mais do lado de fora, dentro de nós, acabou o tempo. É mais ou menos assim que acontece. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar o tempo construtivamente. Eu adoro essa frase. Eu faço isso todo dia, eu tento usar meu tempo construtivamente, né? Porque ele se repete todo dia e eu cometo os mesmos pensamentos, eu digo rir de vez em quando, eu falo, lá tá, você de novo. Mas o estudo ajuda bastante a gente sair um pouco disso. Não, assim, se não tivesse estudo, se não tivesse a É, tentativa de fazer aquilo acontecer, né, de forma real, é a tal da prática que fala aí anteriormente. A sim, prática diária, minuto a minuto, né? é, Para a deixa eu gente. ver aqui, quer ver? Deixa eu ver para cima aqui, ó. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. Isso. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado, né? É mais ou menos isso. É. Vamos botar o 20 aqui, daí a gente, só para ver o que vai falar o 20, a gente, ó. 20, ó. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Despertam novamente a consciência de que o espírito e não o corpo é o altar da verdade.
Alguém tem uma ideia do que significa isso? A gente não pensa que é esse corpo, gente. Sim. É difícil, talvez a primeira coisa que nós temos que romper, que não somos esse corpo. Quando fala que não somos esse corpo, não quer dizer que ele não tenha função, porque um espírito precisa de um corpo para poder aprender ou para poder fazer tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Mas o corpo é do tempo. O corpo tem um tempo. Sim. Ele vai sumir. Então, nós não somos um corpo. Nós somos um espírito que tem um corpo, que tem um veículo, na verdade. Daí ele fala assim, milagres despertam novamente a consciência, né, de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. Então, o que acontece? Nós pensamos, como a gente vive muito no mundo da forma, nós achamos que, às vezes, por exemplo, botar uma roupinha X, de uma forma X no corpo, né? Cortar cabelo, não cortar cabelo, raspar a cabeça, fazer assim, fazer assado, andar de salto, sem salto, né? Botar o corpo, né? Dar 10 banhos nele por dia, ou dar comidinha X para o corpo. É uma lista, né? Isso tem a ver com o espírito. Não. Tem coisas que são necessárias, a gente tem que cuidar do corpo, né? Ele é algo que precisa ser cuidado, ele tem que ser alimentado, tem que dormir, tem que comer, né? Tem que botar uma roupa, né? Somente porque se não botar roupa, vai preso. Precisa de cuidado. E se não tomar banho, ninguém aguenta. Ninguém fica do lado, né? A gente somos seres sociais, né? Sociáveis, né? Mas isso seria uma conduta de convivência, né? De grupo, de clã, de coletivo em si, né? Mas ele não é a verdade. Não. Então, isso é o grave. Por isso que muitas vezes, quando a gente, às vezes, né, entre aspas, né, tem um conceito de beleza X e o nosso corpo não está de acordo com aquele nosso conceito, a gente não se aceita. Não gosta dele. E aí a gente trata mal o nosso corpo, por exemplo. Enquanto que, na verdade, é pura bobagem. Porque o corpo ele só tem a função para que o espírito se manifeste atrás dele, ou seja, que a verdade venha atrás dele. Então, milagre desperta a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. Que a verdade mora no espírito, né? Aí ele fala assim, e é esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Então, ou seja, se nós não nos dermos conta de que é o espírito que faz todo o processo, né? Não é a comida, não é a roupa, não é o lugar que a gente coloca o corpo, né? Não é todo um shape externo, né? Isso não vai levar a milagre algum. Pelo contrário, só a dor, né? A identificação com o corpo é o ego que está identificando, né? Nós estamos usando o ego, a mente errada, e é só sofrimento. Exatamente. Então, quando a gente se dá conta de que independente de como é o nosso corpo, né, deveríamos agradecer a possibilidade do espírito se manifestar através dele, seja como for. Né? Então, mais ou menos a gente vai se dando conta, porque o corpo em si, né, de qualquer pessoa, ele tem um tempo. Então, aproveitar esse tempo que esse corpo tem para que o espírito se manifeste através dele, seja de que forma for. Né? É olhar com o espírito, né? Agora me vê aqui a coisa do olho, do olho mesmo. Ao invés da gente ver com esse olho, a gente usar o olho do espírito. Os sentidos do espírito. Os sentidos do espírito são os sentidos internos. São os olhos internos do ser, são os ouvidos internos do ser. Tudo que o ser percebe de dentro para fora. Né? Então, é isso que é diferente. É como se o espírito ele usa o veículo para olhar o mundo, para ver o mundo, para estar no mundo. Mas ele não é o corpo. Embora que sem um corpo não se faz o que tem que se fazer. Então, porque às vezes, não sei esse corpo, aí a pessoa, então não precisa. Não.
Se É. você está se sentindo doente, às vezes você tem que ir no médico. Se Uhum. tem alguma coisa, você tem que arrumar, né? Então tem que lembrar disso, né? Mas é importante a gente entender isso. É só esse detalhe, né? Porque muitas vezes, eu não sou esse corpo, aí lá, né? Não, aí às vezes vai até morrer antes do que precisa. Ou vai passar mais mal, né? Passar mais mal. Vai viver mais diversidades e mais coisas ruins por pura negligência, por pura crença daí. É uma crença equivocada nossa, Uhum. né? Não é nem de um lado nem do outro, mas entender isso, que embora nós não sejamos o corpo, temos que lembrar que sem o corpo, espírito não vive. Mas a identificação com o corpo também é muito sofrimento. Então, antes estava num local, rapidinho, que eu já deu a hora, Não, pode ir, pode. e tinha uma pessoa que falou assim, hoje eu estou melhorzinho um pouco, porque ontem eu estava muito triste. Aí eu, por quê? Porque eu estava num local, aí contou a história lá, e a pessoa infartou na minha frente. Mas, olha, eu fiquei o dia todo com aquela cena, com aquela coisa. Aí eu olhei para a pessoa, fiquei pensando, falei, gente... Aí eu falei, sabe por que a gente sente isso? Porque a gente se identifica muito com o corpo. Uhum. Aí ele virou para mim e falou assim, uma pessoa alegre, muito alegre até por sinal, eu conheci ontem. E aí ele falou assim, mas como... Eu falei, eu não sinto mais assim não, e dou graças a Deus, vou lhe ser sincera. Mas eu não... Aí falou uma outra pessoa de 89 anos, um senhor bem... Eu não consigo. Eu sinto muito também. Cada pessoa que eu vejo, qualquer acidente na rua, eu fico consternado. Aí eu fiquei olhando assim, meio sem estar num contexto, né? Eu me senti um pouco fora daquele contexto, e ao mesmo tempo eu não queria muito entrar no que eu acreditava, né? Só queria mostrar, entendeu? Que eu já não é assim. Aí ele falou, mas qual é a senhora que estava do meu lado, mas como é que a senhora conseguiu chegar a isso? A senhora sempre foi assim? Não, eu falei, não. Olha, o start disso, o primeiro começo foi o seguinte, e foi mesmo. Eu tinha pavor de, entre aspas, a palavra que eu vou botar agora, perder a minha mãe. Eu tinha pavor. Quando eu pensava na hipótese disso, eu já estava sofrendo. Eu já tinha perdido ela. Sim. A verdade é essa, eu já vivia aquela cena. Então, isso foi o start mesmo. E a partir daquele momento eu parei e falei, não, eu tenho que trabalhar isso, porque quando chegar a hora eu vou junto. E se antes de acontecer eu já sinto isso, imagina no dia, não é verdade? Aí comecei a explicar, eu falei assim, e a partir desse aí fiz estudos, eu estudo até hoje, a partir da não é não na identificação, porque eu também não cheguei a tanto, mas dessa distância com o corpo, eu melhorei bastante, eu já consigo passar por isso melhorzinho. Eu, quando estava enterrando minha mãe, também era uma pessoa muito espiritualizada. Quando a gente estava enterrando a minha avó, a mãe dela, dado momento ela falou assim, convivi 86 anos com esta mulher e agora jogo fora. Estou jogando ela fora. Eu falei, não acredito que é você que está falando isso. Ela olhou para mim assim, como quem diz, você tem razão. E passou aí, quando chegou a vez dela, foi a mesma coisa. Graças a Deus essa consciência veio, entendeu? Ninguém perde ninguém, cada um tem um tempo. Eu acho que a gente vem com uma bateriazinha, né? Aí uma queda, uma batida com a cabeça, um infarto, você vai ter um motivo. E a gente, vai embora, volta. Vai. Não é? É mais ou menos isso mesmo. Mas é porque o ego dentro de nós sabe que ele tem um tempo. Ele já nasceu e morreu muitas vezes num corpo, né? Então, quando ele vê uma morte, ele... menos um corpo. É mais ou menos assim. Eu não sei se eu dou para... Porque como a gente não entende que não existe a morte, né? Essa morte que a gente pensa que existe, né? E como a gente ainda é preso ao corpo, nós pensamos que quando a pessoa morre, ela morreu, ela sumiu. Isso é o grave.
a pessoa não sumiu, ela continua, o espírito é imortal. É. E isso aí é um dos equívocos nossos, né? Principalmente aqui, né, que a gente tem uma domesticação um pouco mais cristã no nosso país, de que não existe vida após a morte, né? Quando fala vida após a morte, eu não quero entrar nessa linha, é que, na verdade, o espírito é imortal, ficamos só nisso aí, né? Porque senão vai entrar em outras coisas que também não tem nada a ver. Então, que quando a gente se dá conta disso, então, quando uma pessoa ela deixa o corpo, né, e a gente tinha afeto por ela, a gente sabe que aquele corpo daquela pessoa se vai se deteriorar, mas ela nunca, ela continua presente. Isso Ela dá sempre muito será sofrimento. alguém com quem nós compartilhamos coisas, né? Embora dentro de um tempo, dentro de uma personalidade, mas quando a gente compartilha coisas de ser para ser, aquilo fica marcado na eternidade. Uhum. É mais ou menos assim que eu entendo. Isso traz muito sofrimento, muito. Não, Aquele é o medo da morte. desligamento, aquele desligamento do corpo. Eu já senti muito isso, graças a Deus, cortei. Não Mas mas isso traz é... muito, muito sofrimento, porque é a ligação que você tinha com a pessoa. Depois existe um corte, né? Uhum. Né? Aí isso traz muito sofrimento mesmo. E eu não quero sofrer, eu não quero sofrer. Isso que eu falei para a senhora, finalizando. Eu não quero sofrer, eu não quero viver em sofrimento. Então, para isso, eu resolvi aprender, sair dessa vibe que eu usei lá, o termo, entendeu? Deus me livre. E também, quando você vê alguém morrendo, algum acidente, você lembra, quando a pessoa não é íntima, né? Não é um ser da família, alguma coisa, você lembra que isso aqui podia acontecer com você. É a primeira coisa que a gente pensa. E também é porque, assim, como a gente é ligado ao corpo, é que a gente não entende que quando há esse processo da morte, o sofrimento cessa, você não sente nada. Não dessa forma, né? É que a gente tem medo de sentir dor física mesmo. Também tem isso. Mas, assim, quando a gente vai se dando conta de que aquilo ali é só um instante, e que quando você morre não tem mais, acabou. Né? Então, são processos, isso se aprende a viver até quando a gente sai do corpo, quando a gente aprende algumas técnicas, a gente entende que isso é pura ilusão da nossa parte. A gente consegue entender, a gente está conversando aqui sobre um assunto um pouquinho fora do livro, né? Uhum. Mas a Maria fora, não. Então, ela pensa que o corpo é tudo, né? E perde o corpo e... né? Sabendo ela que ela podia encontrar a pessoa outra hora, outro dia, outro momento. Então, essas coisas assim. Acho que a gente encerra que essa conversa não vai ficar. Tá bom? Muito Mas bom. é isso. Tá? Então a gente se encontra um pouquinho mais para frente aí, na próxima sexta, ou alguns eu encontro sábado ou domingo. Tá bom? Muito bom, viu? Muito bom, muito bom. Tá bom. Um grande abraço a todos vocês. Bom final de semana. Um abraço. Igualmente. Tchau. Tchau.